Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. É, Jesus Cristo, nosso Senhor, quando ele esteve na Terra, ele fez algum comentário sobre pessoas sobrevivendo ao Armagedon, pessoas sendo arrebatadas para o céu. Ele fez algum comentário sobre isso, sobre humanos irem para o céu. E a Terra? Ele fez algum comentário sobre pessoas sobrevivendo e vivendo na Terra? Jesus Cristo fez sim. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é Deus. Então, tudo que Jesus Cristo falou quando esteve entre nós é Deus falando. E Deus é impossível que minta. Eu vou ler uma passagem bíblica conhecida por muitos cristãos. É o Sermão do Monte. Nesse sermão, Jesus Cristo é bem explícito quem vai, para onde e como vai. Quais são as pessoas que irão sobreviver no dia do seu retorno? Quem serão as pessoas que viverão no novo mundo? Eu vou ler o Sermão do Monte e você vai sempre achar alguém que diz assim: olha, não, não, o Marcos do canal Novo Mundo ele está enganado. Está enganado. Jesus Cristo não quis dizer isso, não. Está enganado ele. Eu conheço Jesus Cristo, ele não falaria uma coisa dessa. Se ele falou isso, ele quis dizer isso, mas na verdade é para outro entendimento. Marco, por mais que você leia, por mais que você leia a Bíblia, as pessoas que se acham donas da verdade vão dizer que você é uma pessoa. Não vão dizer na tua cara que você é uma pessoa ignorante, mas vão dizer assim: não é bem isso que Jesus Cristo quis dizer. E vão tentar empurrar em você a interpretação deles, ou dele, ou dela, para que você entenda explicitamente o que ele quis dizer ali no Sermão do Monte. Essa passagem, Jesus Cristo fala em bem-aventurados. Em outras traduções, usam o termo felizes. Você vai ler comigo. Ou, por favor, acompanhe a leitura e perceba que são duas classes de pessoas, o qual Nosso Senhor se refere. Duas classes de pessoas que irão sobreviver ao Armagedon. No dia do seu retorno, existirão duas classes de pessoas. E uma classe para um tipo de salvação e outra classe para um tipo de salvação. Ele é explícito nisso. Você não precisa ler a Bíblia toda para saber disso. Vamos ler? Está em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 ao 11. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Agradecemos ao nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, pela leitura da sua santa palavra. Lemos. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles
é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Quando os bem-aventurados são para o reino dos céus, Jesus Cristo, nesse Sermão do Monte, ele deixa bem claro. Quando não são, herdarão a terra. Então nós temos aqui o versículo 1, 3, os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Temos o versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tem aqui o 9, que diz, bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós temos uma classe aqui que herdará o reino dos céus. Essa é a classe dos homens e mulheres que Deus guardou para si, mas que a partir daquele momento que eu li em João, capítulo 17, foram passados para Jesus Cristo. Como Jesus Cristo falou, são meus, eram teus, agora são meus. Mas, na verdade, o que é meu é teu. E tem a outra classe, que são os que choram, que serão consolados, os mansos, que herdarão a terra, os que têm sede de justiça, os misericordiosos. Esses herdarão a terra. Você entende? Não tem mistério aqui. Um grupo herda, vai para os reinos celestiais. O outro grupo herdará a terra. No outro estudo, eu li Salmos 37, versículos 10 e 11, que diz que os mansos herdarão a terra. Tem outras passagens na Bíblia que fala que o ser humano vai criado para viver na terra. Olha só, o arrebatamento, o arranjo do arrebatamento, o propósito de Deus no arrebatamento é bem esclarecido no Novo Testamento. No Novo Testamento. Para você ter ideia, na primeira parte da Bíblia, no Velho Testamento, o termo demônio, espírito maligno, pouquíssimas vezes é falado. Essa situação, essas pessoas, esses demônios, são bem explícitos no Novo Testamento. Bem explícitos no Novo Testamento. Compreende? Então, a vinda de Jesus Cristo foi como podemos dizer, um ponto de virada. Um ponto de virada na história da humanidade. Porque muita coisa nós ficamos sabendo por intermédio dele. Por intermédio dele, que nós não estamos sós. Que nós estamos aqui no planeta, mas tem outras pessoas aqui. Um exemplo disso foi quando ele estava passando por seus discípulos e um homem endemoniado falou assim, o que viesse estar conosco, filho do Altíssimo, se não chegou a nossa hora
Aí Jesus Cristo se aproximou e pediu que ele calasse a boca. Quando Jesus Cristo perguntou para ele qual era o nome dele, ele falou assim: nós somos uma legião. Eram os demônios. A humanidade até então desconhecia esse tipo de manifestação. Tinha os deuses lá que faziam as coisas que eles faziam, os sacrifícios. Quem você acha? Quem você acha que era Baal? Quem era Baal de Peor? Quem era Marduk? Quem eram esses deuses? Astarote, Diana, aqueles montes de deuses lá na Babilônia, Moloque. Quem você acha que eram? Eram os anjos caídos, que então nós chamamos de demônios. Só que com a vinda de Jesus Cristo, isso ficou mais explícito. E nós sabemos agora com quem estamos lidando. Eu li essa passagem para que seja bem entendido. Existe um grupo que realmente vai herdar o reino dos celestiais. A eles pertence o reino dos céus. E tem um grupo de pessoas que herdarão a terra. Jesus Cristo falou no versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.